Olá, hoje eu vou responder as páginas 82 e 83 do livro A Conquista de Ciências, tá? Temos aqui, vamos recordar, avaliação de processo. Realize as atividades a seguir em seu caderno ou em uma folha avulsa. Escreva seu nome e a data. Ao final, entregue o caderno ou a folha com as respostas ao professor, tá certo? Então, temos aqui, primeiro, sobre o ciclo da água. Analise o esquema e responda ao que se pede. Temos aqui o ciclo da água na natureza. Temos aqui o numeral 1, o numeral 2, o numeral 3, o numeral 4 e o numeral 5. Temos aqui também respiração e transpiração, tá certo? Temos aqui o oceano e temos aqui água subterrânea. Tá certo? A gente já sabe que o ciclo da água acontece quando a água evapora com o calor do sol. Quando a água evapora com o calor do sol, ela se condensa formando nuvens, E esse processo de condensação, quando a nuvem está bem carregada de água, ela começa a chover, tá certo? Então, acontece a chuva. A água evapora e a água evapora também nas partes subterrâneas, tá? A água que está nas plantas também evaporam. A água que está no ser humano evapora através da transpiração e da respiração. Então, toda a água que tem na terra, ela evapora por causa do calor do sol, tá certo? Quando ela evapora na forma de nuvem, ela também se condensa. Ela volta a ser água líquida novamente através da chuva. E essa chuva cai novamente em oceanos, em rios, em lagos, nas áreas subterrâneas, tá? Por isso que é um ciclo. Não para o que acontece aqui, tá bom? Aí temos aqui. Letrinha A. Escreva os nomes dos componentes indicados 1 e 2. O 1 aqui são os rios, tá certo? E o 2 é indicado é o solo. Tá bom? Então, aqui é rios e aqui é solo. Você coloca 1 é rio e 2 é solo. B. Escreva os nomes das mudanças de estados físicos da água nos locais indicados em 3, 4 e 5. E explique cada uma. Olha só, as mudanças de estado físico são 3. O 3 aqui, ó. Condensação, tá? Da forma de vapor para o estado líquido. É quando a água se condensa e deixa de estar em vapor, as nuvens se torna líquida, tá? 3 é condensação. Temos aí o 4. O 4 é solidificação do estado líquido para o estado sólido, tá? Então, aqui temos 4. Ela deixou de ser líquida para o estado sólido. Aqui temos as geleiras, blocos de gelo, tá certo? Então, isso aqui é condensação, tá? E o 5, evaporação do estado líquido para a forma de vapor. Está aqui o quinto, ó. Com a respiração e transpiração, a vaporização. O calor do sol evapora a água, tá? Então, ela deixa de ser líquida e vira vapor. Então, 3, condensação. O 4, solidificação. E o 5, evaporação, tá? Letrinha C. Quais componentes desse esquema realizam o processo de respiração e transpiração? Quem faz esse processo de respiração e transpiração são os seres vivos, tanto plantas, tanto seres humanos, como os animais, tá? Nesse caso, representado por plantas, animais realizam o processo de respiração e transpiração, tá? Nesse caso aqui, está sendo representado pelas plantas e pelos animais. Porque aqui não tem ser humano nessa paisagem, tá certo? Mas nós, seres humanos, também ajudamos nessa evaporização, tá certo? 2. Por que a água de um manancial precisa passar por uma estação de tratamento de água, ETA, para ser consumida? Porque é preciso outra forma de purificação dessa água quando ela chega às moradias. Olha só, o tratamento da água é necessário para garantir a retirada de impurezas
e a eliminação de micro-organismos que essa água pode conter, tá? Por isso que ela passa na estação de tratamento. Como a água tratada percorre um caminho longo por dentro de encanamentos, existe a possibilidade de ela receber impurezas que precisam ser eliminadas por meio de fervura ou filtração, tá certo? Então, a água, ela é limpa na estação de tratamento, ela é tratada, tá? Porém, ao ela ir para nossas casas através dos canos de encanamento, ela nesse processo, nesse caminho, ela tem a possibilidade dela pegar impurezas e se tornar suja, tá certo? Então, por isso é importante, quando a água sai da nossa torneira, se for consumi-la, precisa ferver ou filtrar, tá? 3. Que vantagens a técnica de irrigação pode oferecer ao agricultor? Qual é a importância dessa técnica para o desenvolvimento das plantas? Olha só, o uso da técnica de irrigação garante a umidade constante do solo, mesmo em épocas de estiagem. Para as plantas, ela é uma técnica fundamental porque garante a absorção da água pelas raízes necessárias ao processo de fotossíntese, tá? Então, irrigar o solo é molhar, tá certo? Então, esse processo aqui ajuda na umidade do solo, não deixa o solo ficar seco, tá certo? Então, o solo úmido, ele é próprio para o plantio. As raízes das plantas podem extrair as substâncias, sais minerais do solo, porque o solo está irrigado, tá certo? 4. Copie a alternativa que completa a frase de forma correta. Para controlar o consumo de água nas moradias, é preciso tomar banhos longos e escovar os dentes com a torneira fechada. Não, né? Tomar banhos longos, não. Para economizar água, os banhos têm que ser curtos. Tomar banho curtos e usar a máquina de lavar pela metade, não, tá? Tomar banho curto, sim. Agora, usar a máquina de lavar pela metade, não. Usar a máquina de lavar cheia e lavar a calçada com mangueira, não, tá? Usar a máquina de lavar só se ela estiver cheia e limpar a calçada com vassoura, sim. Então, correta é a letrinha D de dado, tá? 5º quesito. Observe e compare as condições do ambiente nas ilustrações representadas a seguir. Temos aqui esse ambiente e aqui também esse ambiente. Olha, aqui tem diferente, aqui tem mais casas. Aqui só tem uma casa, aqui foi construído mais casas, ó. Aqui também, ó, só tem uma casa e foi construído mais casas, tá? Aqui tem área pouco desmatada, foi tirada poucas árvores, e área muito desmatada, foi tirada muitas árvores, tá certo? Letrinha A. Qual das ilustrações mostra o terreno que possivelmente terá o solo mais destruído pelas chuvas? Por quê? Quem terá o solo mais destruído pela chuva é a letrinha B, a ilustração B, tá certo? Que mostra um terreno desmatado e o solo desprotegido. Então, se tem poucas árvores, a água da chuva vai entrar nesse solo com mais facilidade e pode ocorrer erosão do solo, tá? Então, essa aqui é a ilustração B. Existem formas de solucionar o problema da destruição desse solo? Quais são elas? Sim, existem formas, tá? Se foi desmatado, a gente pode fazer o quê? Plantar novamente. Então, uma das sugestões é reflorestar o local e preservar a vegetação nas margens dos rios e córregos, tá? Essa vegetação aqui, ó, ser protegida, não tirar e plantar mais árvores, tá? Reflorestar, tá certo? 6º, lê e interprete o trecho de notícia apresentado a seguir. Em janeiro de 2021, o Brasil registrou o pior índice mensal de chuvas desde 2010, com apenas 23% de armazenamento médio de água nas represas. Isso exigiu do governo um maior acionamento das termoelétricas movidas a combustíveis fósseis, mais caras e poluentes, com o repasse destes custos aos consumidores brasileiros e com o aumento de emissões de poluentes. Aí temos aqui, isso aqui é o texto de Rodrigo Sawaia, tá? De Ronaldo Kolozuki. Letrinha A. Explique qual é a relação entre o maior acionamento das termoelétricas
e o baixo índice de chuva. Olha só, com baixo índice de chuva, os reservatórios das usinas hidrelétricas podem não atingir um nível de água suficiente para mover as turbinas e gerar energia elétrica. A solução, então, é buscar outras alternativas, como as usinas termoelétricas, para obtenção de energia elétrica. Letrinha B. Porque o maior acionamento das usinas termoelétricas não é a opção mais adequada? Porque essas usinas são movidas a combustíveis fósseis, que são mais caros e causam a emissão de maior quantidade de poluentes. Sétimo, ao remover a vegetação ao redor das margens de um rio, como a água da chuva afeta o curso d'água, e quais as consequências para os moradores ao redor do rio? Olha só, sem a vegetação, a água da chuva não infiltra adequadamente no solo, podendo escorrer em grande quantidade para dentro do rio. Ele pode ficar cheio demais e sua água pode transbordar, inundando as residências e os comércios que ficam nas ruas mais próximas. É por isso que muitas vezes acontecem as enchentes, tá? Não tem a mata ciliar, que é a mata que fica ao redor do rio, para proteger. Então, a água, ela vem com mais força para dentro do rio, enche o rio e o rio acaba transbordando e causando enchentes nas casas, nos comércios e nas ruas.